Nessa videoaula, estudaremos sobre tuplas. Antes de continuar, observe a versão da linguagem Python utilizada nesse Jupyter Notebook. Você já deve ter percebido que esse código está sempre em todas as videoaulas. É muito importante que a sua versão seja a mesma utilizada durante esse curso. Isso garantirá que obtenhamos os mesmos resultados. Vamos iniciar o assunto dessa videoaula. Tupla é um tipo de estrutura de dados utilizada em Python que funciona de modo semelhante a uma lista. Assim como as listas, uma tupla em Python é uma sequência ou coleção ordenada de valores, entretanto, com a característica principal de ser imutável. As tuplas também são indexadas, ou seja, cada valor é identificado por um índice. Além do mais, tuplas podem conter qualquer tipo de dado, porém, com a quantidade de elementos definidos. Sua característica de imutabilidade oferece segurança nas informações armazenadas. Por essa razão, uma das finalidades da tupla é armazenar uma sequência de dados que não será modificada em outras partes do código. Por exemplo, se o objetivo for criar um programa que use coordenadas geográficas, cada ponto da Terra pode ser representado por uma tupla, e este valor jamais deverá ser alterado. A declaração de tuplas em Python é feita adicionando os elementos entre parênteses separados por vírgulas, conforme o exemplo desta célula. Perceba que os elementos são de tipos de dados diferentes. A utilização dos parênteses não é obrigatória. No entanto, é considerada uma boa prática. Nessa célula, criamos uma tupla sem utilizar os parênteses. É necessário usar vírgula em uma tupla com um único elemento quando não utilizamos os parênteses. Caso contrário, o interpretador vai entender que é uma variável de outro tipo. Observe que em todas as saídas os elementos estão entre parênteses. Se fosse uma lista, os elementos seriam exibidos entre colchetes. Outra forma de declarar uma tupla é por meio da função tuple, que converte o valor atribuído em uma tupla. Podemos criar uma tupla vazia. Para isso, atribuímos um par de parênteses sem elementos a uma variável. Como uma tupla tem a característica de ser imutável, não podemos modificar, adicionar nem excluir elementos. Nessa célula, tentamos excluir o elemento na posição de índice 1 utilizando o comando del. Observe que o interpretador acusa erro. Nesse código, tentamos alterar o elemento na posição de índice 1 e o interpretador também acusa erro. O slicing ou fatiamento de uma tupla também segue a mesma sintaxe utilizada com strings e listas. Nessa célula, recuperamos o elemento na posição de índice 0. Nesse código, recuperamos alguns elementos da tupla. É possível pesquisar um elemento em uma tupla, com o objetivo de verificar se ele existe. Para isso, utilizamos o operador in, que retorna verdadeiro ou falso, de acordo com o resultado da pesquisa. Utilizamos a função len para verificar o comprimento da tupla. Com a função type, verificamos o tipo de dado. Podemos converter uma tupla em uma lista utilizando a função list. Observe que a variável nova lista é do tipo lista. Utilizando a função tuple, podemos converter uma lista em uma tupla. Observe na saída que os elementos estão entre parênteses. Não precisamos utilizar a função type para saber o tipo de dado.
Basta olhar como os dados estão sendo apresentados. Se os elementos estivessem entre colchetes, essa variável seria uma lista. Vamos criar uma tupla. Podemos retornar o valor máximo com a função max. Com a função min, visualizamos o valor mínimo presente na tupla. Com a função sum, podemos somar os elementos de uma tupla. Uma tupla possui apenas dois métodos. O primeiro é o método index, que retorna o índice de um elemento. Nessa célula, retornamos o índice do elemento linear. O segundo é o método count, que conta quantas vezes um elemento aparece na tupla. Nesse exemplo, contamos quantas vezes o elemento 58 aparece. E para concluir, tuplas não são utilizadas com muita frequência, mas seu conhecimento é muito importante. Caso o cientista de dados precise garantir a integridade dos seus dados, fazendo uso da característica da imutabilidade das tuplas. Não deixe de fazer os exercícios, mas tem um detalhe. Você vai precisar fazer uma pesquisa na internet para conseguir resolver essa atividade. O objetivo é fazer com que você crie o hábito de realizar pesquisas. Neste curso, vamos abordar todo o conteúdo necessário para você trabalhar com ciência de dados. Mas, com certeza, vai chegar o dia em que você vai se deparar com um problema novo e terá que procurar como desenvolver a solução. E a pesquisa sempre fez parte da nossa vida acadêmica, seja na escola ou na faculdade, não é isso? De qualquer forma, apresentaremos a proposta de solução. Até a próxima videoaula.